Uma próxima questão, próximo slide. Tá, veio aqui uma dúvida que é de PJ. Eu vou só falar a próxima questão para dar sequência no raciocínio, e aí eu volto nessa questão do PJ, tá? Eu acho que, para não cortar o raciocínio, eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá. A próxima pergunta. Salvo exceção legal, o registro em registro de títulos e documentos deve ser feito. Opção A, no domicílio de todas as partes contratantes e sendo eles diversos em todos eles. B, no local indicado no título. C, no domicílio das partes contratantes, sendo eles diversos no do credor. D, somente no domicílio do devedor. E, somente no domicílio do credor. A resposta dessa aí está lá no artigo 130 da Lei 6.015. O artigo 130 ele prevê o prazo para registro, né, para que o efeito do registro retroaja à data do documento, eu vou falar disso aqui, e ele fala também que para os itens enumerados no 127 e 129, eles serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam essa em circunscrições territoriais diversas, facial o registro em todas elas. Um exemplo prático para ficar fácil de vocês entenderem. O Everson mora em Curitiba, eu moro em Ouro Preto. Nós fizemos um contrato de prestação de serviço e vamos levar registro no título dos documentos. Qual o local competente? O registro de títulos e documentos de Curitiba e o registro de títulos e documentos de Ouro Preto, tá? Porque você vai levar em consideração o endereço das partes. Mesmo que eu e o Everson estejamos fazendo um contrato cujo local de realização seja em Campo Grande, por exemplo. Vai ser levado em consideração Campo Grande, Curitiba ou Ouro Preto? Vai ser o endereço das partes. É comum existir dúvidas e existir problemas quando a pessoa, por exemplo, está fazendo uma venda de algum bem. E o bem está numa localidade e as partes em outras. Sempre você vai ter que lembrar a regra do artigo 130. O local competente é o endereço das partes. Se for, por exemplo, igual um contrato, uma empresa que registra aqui comigo, ela tem as partes residem em 23 cidades diferentes. Eles registram o contrato em 23 RTDs do endereço do domicílio das 23 partes, tá? Então, isso aí estou exemplificando para ficar mais fácil de vocês entenderem isso. E uma coisa que é importante também, aproveitando o artigo 130, é falar a questão do prazo de registro. Por quê? O efeito do registro, ele vai acontecer a depender do prazo, se você cumprir esse prazo do artigo 130 ou não. Hoje nós estamos no dia 21 de agosto de 2021. Eu fiz o contrato com o Everson, assinei no dia 1º de agosto de 2021. Só que o que aconteceu? Nós, por vários motivos, o Everson sabe a loucura que eu estou vivendo esse mês, nós não levamos a registro. Aí nós vamos levar a registro somente no dia 24. Ou seja, passou o prazo de 20 dias que o artigo 130 da 6.015 dá para o registro, né? O prazo é contado a partir do dia, levando-se em conta o dia que foi elaborado o contrato. Nesse caso, qual o efeito, como que vai acontecer em relação ao efeito do registro? Se o contrato foi assinado no dia 1º de agosto e vai ser registrado no dia 24 de agosto, ou seja, excedeu os 20 dias, todos os efeitos do registro, eles passarão a surtir efeito, juridicamente falando, a partir da data do registro. Agora, se eu e o Everson assinamos no dia 1º de agosto e nós levamos a registro no dia 6 de agosto, dentro do prazo de 20 dias, o efeito do registro ele retroage à data da celebração do contrato, dia 1º de agosto. Então, tenho aí o efeito do registro de acordo com o prazo, que é importante vocês lembrarem disso. Prazo para registro em títulos e documentos, 20 dias a contar da data que consta no documento.
até 20 dias, todos os efeitos do registro retroagem à data em que ele foi assinado. Após 20 dias, o efeito do registro ele passa a vigorar a partir do registro. Isso é importante porque existem várias decisões em instâncias diferentes, por exemplo, questionamento de contratos bancários, onde o banco ele só registra o contrato quando o cliente para de pagar. E aí, o contrato tem garantia, só que a garantia ela é constituída no momento do registro, posterior ao prazo do artigo 130, e essa pessoa faz um contrato posterior, né, nesse meio tempo, que é registrado dentro do prazo. Já existem várias decisões dizendo que, como o banco, a entidade não observou esse prazo de 20 dias, mesmo que ele tenha registrado um ano depois o contrato para entrar com a ação, o efeito não vai retroagir à data do contrato. Então, a garantia ela passa a ser constituída, passa a ter o efeito erga omnes e o efeito constitutivo a partir da data do registro. Existem vários casos em que eles perderam, né, as ações de busca e apreensão, de tentativa de cobrança, por não ter observado esse prazo de registro, tá? Então, é importante atentar para isso. Infelizmente, na prática, muitos juízes não conhecem esse prazo. Aliás, muitos juízes não conhecem registro público, né? Alguns até fiscalizam sem saber o que está fiscalizando. Desculpe se tem algum juiz aí, mas infelizmente a prática é essa, né? Mas essa questão do prazo ela é fundamental para isso, para saber o efeito constitutivo que vai ter, né, nos registros realizados, tá bom?